Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol, né? Do 11º momento agora. E aí, esse 11º momento vai ser uma videoaula e uma atividade de intervenção do terceiro bimestre. E aí, como que vai funcionar essa intervenção de terceiro bimestre? Vocês vão fazer essa atividade e aí, nessa atividade, se vocês acertarem todas as questões, vocês vão ganhar 1 ponto na média de vocês, do terceiro bimestre. Ou seja, se você fez a primeira, a segunda e a terceira atividade e não conseguiu tirar sua nota, ou então se você fez e sua nota não chegou à nota que você esperava, você vai ter 1 ponto a mais na sua média para acrescentar, e aí você não fica devendo nota, ok? E aí, como essa intervenção ela é de 1 ponto extra, ela não vai ser uma atividade como as outras que são contando com as parciais, nota de atividade e nota global. Ela vai ser uma atividade extra, uma atividade valendo uma nota extra, como eu já falei, né? Valendo 1 ponto na média de vocês. E aí, essa atividade é a atividade do livro, como eu tô sempre fazendo, né? Poucas questões e só resposta, não precisa da pergunta. O conteúdo desse vídeo, dessa aula, são as relações de relativo. O que são as relações de relativo? Então, eu vou explicar para vocês o que são, vou dar exemplo para vocês do que são, como eu sempre faço em toda a aula, né? E aí, caso vocês tenham alguma dúvida depois, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou tirar as dúvidas de vocês da melhor forma possível. Eu não vou dar a resposta para vocês das questões, óbvio, mas eu vou tirar as dúvidas de vocês com relação ao conteúdo. Eu não posso dar respostas além do que são do conteúdo, só do conteúdo, não das respostas do livro de vocês. Enfim, continuando. No slide está em espanhol, mas eu vou traduzir para vocês e vou falar em português para ficar mais fácil de vocês entenderem, ok? Relativo é um adjetivo que relaciona algo com alguém. Ou o inverso. É uma palavra que serve para referenciar uma pessoa, um lugar, uma atividade ou uma coisa. Relativo a futebol, por exemplo. Também, relativo se opõe ao absoluto e ao total, referindo a escassas quantidades, poucas quantidades de intensidade. Em outro sentido e em relação com as ideias. Relativo se utiliza no sentido de controverso, discutível, contestável. Por exemplo, os relativos são, no português, os sinônimos e os antônimos. Ou seja, uma palavra que é sinônimo de outra palavra. Deixa eu pensar em um exemplo para dar para vocês. Por exemplo, jogo é sinônimo de futebol. E raiva é antônimo de calma. Um é o sinônimo do outro e o outro é o antônimo, é o contrário. Vocês devem já ter visto isso muitas vezes no português, né? São os sinônimos e os antônimos. No caso do espanhol, são as relações de relativo. Nas relações de relativo já estão incluídos os sinônimos e os antônimos tudo junto, ok? E aí aqui tem os tipos. As orações de relativo especificativas delimitam o significado do antecedente que descrevem.
Em espanhol, essas orações de relativo não vêm entre comas, entre vírgulas. A informação que apontam é necessária para identificar o antecedente e compreender a oração por completo. Se o significado é suprimido, é engolido, desaparece, se suprimem, se desaparecem, o significado do antecedente vai ser alterado e o do enunciado é ambíguo. Por exemplo, el chico que llevaba gafas es Antonio. Ou seja, o menino que usava óculos é Antônio. As orações de relativo explicativas intensificam as informações adicionais sobre o antecedente que não é indispensável para identificá-lo que, em definitiva, não se constrói uma parte essencial da mensagem. Por ele, podem suprimir sem que ele mude o significado do antecedente, ou seja, da palavra que antecedeu ele, porque, como eu já disse para vocês, sendo sinônimo ou sendo antônimo, a palavra vai ser substituída por outra palavra, que é semelhante no sinônimo ou que é totalmente diferente no antônimo. No espanhol, essas orações de relativo vão entre comas na língua escrita e na língua oral em pequenas pausas. Por exemplo, Lucas, a quem conheço faz muito tempo, é muito divertido. Ou seja, essas orações de relativo estão entre vírgulas, ali depois de Lucas e depois de tempo. Já no caso das explicativas. Nas especificativas, que são as primeiras, elas não vêm entre vírgulas, que é o que eu já falei para vocês. E agora o uso. Deixa eu ver se esse é o último slide. As orações de relativo permitem combinar duas orações. Se trata de orações subordinadas que modificam um elemento na oração principal, que se denomina antecedente, ou seja, na primeira oração vai ter esse elemento que na segunda oração vai ser modificado, que aí vai ser o sinônimo e o antônimo. E os relativos, pronomes determinantes e advérbios servem de nexo entre as orações principais na que se liga a subordinada que introduzem. Ou seja, quando você estiver tratando aqui de as relações relativas, a única coisa que você vai ter que olhar, pelo menos no espanhol, e pelo menos se for nas minhas provas ou nas minhas atividades, eu vou colocar para vocês que são os relativos, e aí vocês vão saber e vão ter que prestar atenção se está entre vírgula ou não. Se tiver entre vírgula, é uma oração explicativa, relativo explicativo, e se não tiver entre vírgula, é um relativo especificativo. E aí vocês vão ter que dizer só isso, é bem simples, é bem prático, e eu creio que não tem nenhuma dificuldade. Mas, caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem me procurar que eu tiro as dúvidas de vocês. A atividade de vocês também tá bem simples, não tá complicada. Vocês não precisam copiar as perguntas, só responder. E aí, quando vocês forem responder, vocês vão ver lá quais que são as orações relativas especificativas e quais são as orações relativas explicativas. As que tem vírgula e as que não tem vírgula. E aí, vocês vão dizer qual que é qual e vão dizer o que são essas orações. Relativo explicativas e relativo especificativas. Esse slide de vocês vai estar lá no Classroom, que vocês podem olhar, podem pesquisar, podem ver. E aí, basicamente, as respostas vão estar nesse slide. É só vocês abrirem e procurarem, ok? Então, como eu já disse, qualquer dúvida é só me procurar. E até o próximo vídeo.